criança foi impedida de consertar o seu óculos e assim poder enxergar as coisas à sua volta. Tudo por puro preconceito de classe. Mas a confusão de verdade começou quando descobriram quem era o pai do pequeno. Cabeças rolaram. Charles era uma criança bilionária, filho de um importante empresário que morava em uma bela mansão em um condomínio na Barra da Tijuca. Uma casa linda com uma estátua de leão na porta e pilastras altíssimas cobertas de ouro. A casa era tão grande que o menino precisava quase pegar um Uber para ir do quarto para o banheiro. O menino tinha também todas as mordomias do mundo. 10 empregadas, 5 jardineiros, 2 motoristas e um elevador dentro de casa. Mas apesar de todo esse luxo, Charles não tinha o principal, o carinho do seu pai. Marcelo, o pai de Charles, passava o dia trabalhando na sede da sua empresa. Um dia inteiro de reuniões, papeladas, puxações de saco, demissões em massa. Você está demitida, Ivone. Como assim você esqueceu de me lembrar que o presidente da maior fornecedora da minha empresa estava vindo hoje? Saia da minha frente já, sua incompetente! Disse Marcelo para Ivone, sua secretária. Ivone respondeu: Desculpa, seu Marcelo, eu não tô bem. O meu netinho tá doente. Por favor, me dá mais uma chance, eu preciso pagar os remédios dele. Marcelo, frio e sem consciência de classe nenhuma, apenas falou: Se você queria pagar os remédios do seu neto, então que se esforçasse mais. Você acha que eu construí esse império na preguiça? Ivone ainda tentou argumentar, chorando. Seu Marcelo, meu neto fica a madrugada inteira acordado com dor e eu acabo quase não dormindo. Além disso, eu moro longe e... Marcelo interrompeu Ivone. Agora você vai poder arrumar um emprego perto da sua casa. Marcelo entrou em seu escritório e bateu a porta na cara de Ivone, que saiu correndo, chorando. Marcelo era elitista e tratava mal todos os seus empregados e pessoas abaixo da sua classe social. Ele foi ensinado a ser assim, já que também era filho de um outro bilionário. E Marcelo ficou pior ainda depois que Suzana, sua ex-esposa, morreu. Marcelo ficou ainda mais amargurado, estressado. Ele desistiu de ter uma vida tranquila. Suzana... Marcelo disse para si mesmo, chorando sozinho, olhando para uma foto de Suzana. Charles, o filho de Marcelo, via o comportamento elitista do pai e, infelizmente, o repetia com os empregados da mansão. Lucrécia, cadê o meu roupãozinho? Charles gritou para a governanta. O menino ficava ainda pior por se sentir sozinho em casa. Ele passava o dia se dividindo entre escola, aulas de violino, esgrima e inglês. Em seu pouco tempo livre, Charles passava o dia desenhando no seu quarto. Seu pai não deixava ele brincar fora do condomínio, e ali onde ele morava não tinham outras crianças. Eu só queria um amigo. Charles pensava isso constantemente, mas ele guardava essa fragilidade para si. Por fora, Charles era um pequeno ditador dentro de casa. Lucrécia, meu roupãozinho. Patrícia, meu cafezinho. Soares, você está me atrasando para minha aulinha de violino. Era o que o Charles passava o dia gritando. Além de toda a tristeza, solidão e rancor, recentemente Charles foi ao oftalmologista e descobriu algo muito ruim. Charles tem uma miopia severa. O oftalmologista falou isso para Marcelo e Charles no seu consultório. No carro, de volta para casa, Charles perguntou para o seu pai. Eu vou ficar cego, papai? Marcelo, frio e com a mente em seus negócios, respondeu. Não, né, Charles? Miopia é miopia. Se fosse cegueira, o doutor falaria cegueira. Você só tem uma vista péssima. Charles chorou de soluçar. O menino sempre buscou a perfeição em tudo. Talvez em um ideal de perfeição que criou de seu próprio pai. Aquela coisa de filho que vê o pai como um herói e que quer ser igual a ele. Marcelo não deu nenhuma bola para o choro do filho. Por dentro, ele sofria e gostaria de dar um abraço no filho. Mas por fora, o seu rancor e frieza não deixavam ele demonstrar um sinal de afeto. Marcelo apenas conseguiu falar. Chegamos em casa, Charles. Charles fez os seus óculos e sua vista estava melhor. Mas a solidão continuava dentro daquela criança. Sozinho em seu quarto, ele falou se olhando no espelho.
Eu tenho tudo. A melhor cama, o melhor celular, estudo na melhor escola, faço a melhor aula de violino, tenho os melhores roupões infantis, mas eu não consigo ser feliz. Lucrécia, a governanta, entrou no quarto para servir o chá das 5 para Charles. O menino não notou que ela entrou e continuou falando para si. Eu só queria brincar um pouco, correr, jogar futebol. Lucrécia sentiu pena daquela pobre criança rica e solitária. Ela, silenciosamente, deixou a bandeja no quarto de Charles e saiu. Mas aquela imagem de Charles ali sozinho, chorando, falando tudo aquilo, ficou na mente de Lucrécia. A governanta voltou para casa pensando em como poderia ajudar o seu patrãozinho. O que ela poderia fazer para melhorar o humor do menino. Eureka! Ela teve uma ideia. Lucrécia chegou em um campo de futebol perto da sua casa e falou com as crianças de lá. Criançada, vocês aceitariam um novo coleguinha para jogar bola aqui com vocês? Uma das crianças respondeu. Ele é craque, tia. Uma outra criança chamou a atenção do seu coleguinha. Para com isso, garoto. É sempre bom ter um novo amigo. E essa mesma criança falou para Lucrécia. Pode trazer o nosso novo amiguinho, tia. No dia seguinte, Lucrécia combinou tudo com o motorista. O Charles precisa de um pouco de alegria. O menino tem uma vida de adulto. Criança tem que brincar, se divertir. O motorista concordou. Você tem razão. Vamos levar o garoto para ser criança por pelo menos um dia. E também o pai dele, não vai nem notar. Seu Marcelo não tá nem aí pro filho. Realmente não estava. Marcelo, naquele dia, saiu sem nem dar um bom dia pro filho. Ele foi direto pro seu trabalho. Chegando na sede de sua empresa, ele saiu do carro e foi abordado por uma criança de rua engraxate. Ô tio, quer que eu engraxe o seu sapato? Marcelo, totalmente grosso, respondeu. Saia, não me toque. Eu sei que você quer me roubar, seu ladrãozinho. O menino de rua encheu os olhos d'água e saiu correndo. Marcelo nem se importou. O ricaço só conseguia pensar na reunião que teria com um fornecedor importante de Taiwan. Eu preciso fechar esse negócio. Isso vai me gerar um dinheiro que eu nunca vi. Mesmo eu, um dos homens mais ricos do Brasil. Marcelo disse para os seus funcionários que também iriam estar na reunião. Já na mansão, Charles desenhava sozinho em seu quarto enquanto cantava sozinho. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas. De repente, Lucrécia entrou no quarto e falou para o Charles. Charlinho, tá na hora da sua aula de violino. Charles se levantou visivelmente desanimado, quase chorando. O garoto suspirou fundo, triste, e desabafou. Eu preciso mesmo ir hoje. No que Lucrécia, entusiasmada, respondeu àquela dolorosa pergunta. Acho que a aula vai ser um pouco diferente hoje. Charles não entendeu, mas ficou curioso. O que será que a governanta queria dizer? As aulas de violino eram sempre as mesmas, monótonas toda a vida. O que iria ser diferente do tédio dos outros dias? Charles entrou no carro junto com o motorista e Lucrécia. A criança observava que o caminho para a aula de violino estava diferente. Em algum momento, o garoto, observador e inteligente, falou para o motorista. O caminho tá errado, hein? Lucrécia, com um sorrisão de orelha a orelha, explicou para Charles. A gente não tá te levando para aula de violino, Charlinho. Charles ficou confuso e depois desesperado. O garoto, sem entender nada, perguntou. Vocês estão me sequestrando? Lucrécia e o motorista gargalharam com força. Charles ficou com ainda mais medo. O menino tentou negociar. Eu posso dar toda a minha mesada para vocês. Por favor, só não me sequestrem. O motorista continuou rindo, mas Lucrécia sentiu pena do garoto e explicou. Não, Charlinho, você não está sendo sequestrado. A gente hoje te trouxe aqui no meu bairro para você brincar um pouco. Tem umas crianças que jogam bola por aqui e eu acho que você vai adorar. Charlinho ficou animado a princípio, mas depois de refletir, ele perguntou. Mas e se o papai descobrir que eu faltei à aula de violino?
O motorista e Lucrécia ficaram em silêncio por um tempo. Como explicariam que Marcelo, pai de Charles, não está nem aí para o seu próprio filho? Naquele momento, Marcelo tinha acabado de sair da reunião. O empresário estava completamente frustrado e soltando fumaça pelo nariz. A reunião foi um desastre, graças a um de seus funcionários que gaguejou na apresentação de um dos slides. Marcelo juntou todos os funcionários só para humilhar George, o funcionário que gaguejou na reunião. Você está demitido, incompetente! Como você ousa gaguejar na reunião mais importante da história dessa empresa? George respondeu. Seu Marcelo, desculpe, eu estou em um momento horrível da minha vida. Meu pai acabou de falecer e... Marcelo interrompe George. Eu não quero saber. Parece a secretária que eu demiti outro dia. Não me vem com história triste. Quem quer consegue. Rua! Marcelo vivia mais um dia de estresse, desânimo e falta de empatia. Toda vez que Marcelo humilhava alguém, ele depois ia no banheiro para chorar. Eu não sou assim, mas eu não aguento mais a minha vida. Eu tô com ódio do mundo. Marcelo disse para si mesmo dentro de uma das cabines do banheiro. Enquanto isso, Charles conhecia os novos amigos do bairro de Lucrécia no campo de futebol. Um menino rico perguntou para uma das crianças. Mas você joga descalço? Você não fica com medo de machucar o seu pé? A criança respondeu para Charles. É que a chuteira é cara, né, Playboy? As outras crianças riram. Charles ficou triste e pensou. Eu não nasci para ter amigos. Uma das crianças, percebendo que Charles ficou triste, falou para os outros colegas. Para, gente! O Charles agora é do nosso time. É o nosso novo amigo. Essa mesma criança então falou para Charles. Mas aqui todo mundo joga descalço, amigo. Se um jogar calçado, alguém pode se machucar. Charles olhou para Lucrécia como quem busca aprovação. Lucrécia abriu um sorrisão, demonstrando apoio a Charles. Charles então tirou o seu tênis. Acho que o meu pé vai ficar meio sujo. Charles falou para Lucrécia. Lucrécia respondeu para Charles. Ih, você vai brincar tanto que não vai nem lembrar da sujeira. Os olhos de Charles brilharam. Diversão pura, como o menino rico não tinha há tempos. Eu vou ser o craque desse jogo. Você vai ver. Eu sou o Romarinho. Comemorou Charles com Lucrécia. O jogo começou. As crianças gritavam umas com as outras. Passa a bola aqui. Marca o Luiz, hein? Deixa de ser fominha, cara. Em pouco tempo, Charles já estava integrado no jogo e com a garotada. E ele ainda viu que tinha muito talento para jogar bola. O garoto jogava um futebol arte. Caraca, Charlinho, tu joga benzão, hein? Uma das crianças falou para Charles enquanto fazia um high five com ele. Charles vivia um momento mais feliz da sua vida em anos. Talvez o único momento genuinamente feliz que ele tenha tido na vida. Eu nunca fui tão feliz. Obrigado, Lucrécia. Obrigado. Charles falou para Lucrécia. Lucrécia e Charles se abraçaram no canto do campo de futebol. A governanta complementou. Te amo, Charlinho. Os dois se conectaram muito naquele momento. Lucrécia sempre amou muito o menino. Ela sempre entendeu que ele tinha um jeito grosseirinho e ríspido por causa da ausência paterna e da tristeza profunda causada por isso. Lucrécia viu que Charles precisava apenas de amigos e viver a vida de uma criança. Volta, Charlinho! O segundo tempo começou! Uma das crianças avisou para Charles. Charles voltou para o jogo. Lucrécia, vendo Charles integrado com as outras crianças, achou tranquilo passar na casa de uma amiga sua ali perto para tomar um cafezinho. Já volto, hein, Charlinho? Lucrécia gritou para o menino. Charles nem prestou atenção. Estava muito concentrado no jogo e em como iria fazer para ganhar aquela partida. O menino já tinha feito 3 gols! Charles comemorou com os novos amigos do seu time. O jogo continuou. As crianças do outro time começaram a marcar Charles de uma forma mais agressiva. Ele recebeu empurrões e carrinhos, mas o pior foi quando recebeu uma cotovelada no rosto. Não porque ele tenha se machucado, mas aquilo acabou derrubando o seu óculos no chão. Para piorar, sem querer, uma das crianças pisou no óculos. Charles continuava com seu problema de vista e sem seus óculos não enxergava um palmo à sua frente.
Eu tô vendo tudo embaçado. Eu tenho uma forte miopia. Charles avisou para os seus colegas. Todas as outras crianças ficaram pensando em como ajudar o seu mais novo coleguinha. As crianças soltavam ideias. Será que não conserta com arame? Eu tenho uns pregos lá em casa, mas estão meio enferrujados. Já pensou em usar lente? Obviamente, Charles não se encantou com nenhuma das ideias. Tem uma loja de óculos aqui perto. Uma das crianças deu essa ideia para Charles. E a criança continuou. A gente podia ir lá e tentar pedir para consertarem. De repente, nem cobram. Charles adorou a ideia. Ele só ficou ainda mais encantado com toda a generosidade e empatia do seu novo grupo de amigos. Vamos lá! Charles gritou para os amigos. Todos então foram juntos para a ótica. Enquanto isso, Marcelo, pai de Charles, estava em casa. O empresário estava infeliz e estressado com o resultado de sua reunião. E ele estava na sala de casa, sentado em uma confortável poltrona, humilhando os seus empregados. Não se faz mesmo empregados como antigamente, hein? Marcelo gritava para todos os empregados ouvirem e sentirem muito medo. Marcelo complementou. Tudo um bando de preguiçoso e mal educado, gente sem berço. Já Charles chegou na ótica com seus amigos. Todos eles, inclusive Charles, estavam sujos depois de mais de uma hora jogando bola. Os atendentes da loja olharam feio para os meninos. Os trabalhadores da loja julgaram os meninos baseados apenas pela forma que estavam vestidos. Os atendentes julgaram principalmente Charles, achando que o menino era pobre e não sabendo que ele era bilionário. Charles se aproximou de um dos atendentes e perguntou: Oi, moço, boa tarde. Eu quebrei o meu óculos e sem ele eu não enxergo nada. Você acha que poderia consertar? O atendente, debochado e elitista, respondeu acidamente para Charles. Eu acho que você não vai ter dinheiro para pagar, né, queridinho? Charles ficou sem palavras, sem saber o que responder. Lágrimas correram nos olhos do menino rico. Uma das crianças falou para o atendente: Você é muito mal educado. Se acha o cara só porque trabalha em loja de rico. Os atendentes riram. O mesmo que fez Charles chorar respondeu: É isso mesmo. Todos os atendentes gargalharam. As crianças apoiaram Charles, que chorou muito. Os atendentes riram muito, tirando uma moça que se mostrou preocupada com Charles. Essa funcionária era nada mais, nada menos que Ivone, secretária que foi demitida por Marcelo no começo dessa história. Ivone não reconheceu Charles, já que Marcelo nunca o levava para a empresa. Ivone ficou indignada com o comportamento dos outros atendentes. Ela falou: Que coisa mais feia, maltratando uma criança. Gente, vocês consertam óculos direto de graça. Vocês estão dificultando a vida de um garoto por acharem que ele é pobre. Bando de elitista. As outras crianças concordaram com Ivone. Uma gritaria tomou conta da loja e as pessoas da rua ficaram curiosas. Logo, logo, o bairro todo já estava sabendo da confusão. A notícia correu até Lucrécia, a governanta, que estava tomando café na casa de sua amiga. Um vizinho falou para Lucrécia: Lucrécia, Lucrécia, o menino lá, o filho do seu patrão, está metido numa grande confusão ali na loja de óculos. Lucrécia cuspiu o café de susto. A governanta se levantou e correu até a ótica. Chegando lá, viu um dos atendentes gritando com Charles e apontando o dedo na cara do menino. Lucrécia tentou intervir. Você tá louco? Não grita com o meu menino e nem com nenhuma dessas crianças. O atendente gritou de volta. Eu grito com quem eu quiser, ainda mais com esses moleques de rua. E Lucrécia continuou a defesa. Esses garotos são todos do bem, todos meninos estudiosos que estão apenas sendo crianças. Não é porque eles são pobres que não têm caráter. Ivone concordou e ainda complementou, falando para os outros atendentes. E não é como se vocês também fossem riquíssimos, né? Lucrécia emendou em outro argumento. Agora, se vocês só respeitam e temem pessoas ricas, então você devia falar de uma forma mais educada com Charles. Um dos atendentes snobs lançou uma pergunta de forma debochada. Nossa, tô morrendo de medo do miopinho aí. Lucrécia jogou a cartada final.
Eu quero ver você falar assim com o pai dele. Charles se assustou e perguntou: Papai tá vindo? Lucrécia afirmou que sim e que ligou para Marcelo no caminho para a ótica. Foi Lucrécia terminar de falar que Marcelo entrou, surpreendendo todos os atendentes. Lucrécia soltou logo o deboche: Fala aí com o pai do menino que você acabou de humilhar. Ivone se surpreendeu. Seu Marcelo? Ivone perguntou boquiaberta ao descobrir que o menino que ela estava defendendo era filho de seu ex-patrão, Marcelo. Os atendentes todos fizeram uma fila para cumprimentar Marcelo, todos com medo de serem demitidos. É isso mesmo, Marcelo era dono daquela rede de óticas onde seu filho foi tentar consertar os óculos. Como vocês ousam destratar o meu filho? Marcelo perguntou em tom agressivo para os atendentes. Marcelo complementou a sua própria fala: Vocês estão todos demitidos. Lucrécia pontua que Ivone foi a única atendente que defendeu Charles. Marcelo agradeceu a Ivone e falou algo surpreendente: Ivone está demitida também, porque eu quero ela de volta como minha secretária, onde ela vai ter um aumento e a garantia de que nunca mais será demitida. Ivone comemorou e agradeceu Marcelo. O resto está demitido. Marcelo gritou para o bairro inteiro ouvir. Os outros atendentes saíram chorando. As crianças comemoraram com Charles. Lucrécia se aproximou de Marcelo e já foi tentando se explicar. Seu Marcelo, eu sei que o senhor queria que eu levasse o Charlinho para aula de violino, mas ele estava muito triste. Olha como ele está feliz. O senhor vai me demitir? Marcelo observou Charles rindo muito e recebendo muito afeto de seus novos amigos. Aquilo emocionou o empresário. A verdade é que por dentro, ele era uma alma sensível, moldada pela dura realidade da vida. E ver a felicidade genuína de seu filho fez Marcelo repensar toda a sua vida. Marcelo respondeu para Lucrécia: Não, Lucrécia, eu não vou te demitir. Você deu vida novamente para o meu filho. Eu preciso me reaproximar dele, parar de pressionar o meu filho. Foi assim que Marcelo e até o próprio Charles aprenderam a respeitar os mais pobres e a respeitar e ser educados com todos. Além disso, Marcelo passou a trabalhar menos para estar mais com Charles. Ele também perguntou para Charles se ele gostaria de diminuir suas atividades para poder brincar. O menino, lógico, disse que sim. Charles via e jogava bola mais de uma vez por semana com seus mais novos melhores amigos. O afeto transformou e deu empatia a esses dois ricos que só precisavam aprender na prática o real valor da empatia e do amor verdadeiro. E se você gostou dessa história, com certeza a próxima que está aparecendo aqui na sua tela vai te surpreender e te emocionar também. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e curtir esse vídeo aqui. Um beijo e até a próxima história emocionante.